Tanto o CESP, quanto a ESAF, a Fundação Carlos Chagas, todas as bancas, o que eu vou falar agora não é quebra de sigilo, não é falta de ética. Eu fiz parte da banca do CESP durante 8 anos, conhecimentos bancários, direito tributário, direito empresarial, trabalhei no CESP, o Ricardo também trabalhou, agora estamos afastados, por isso estamos dando aula, não podemos dar aula para conhecimentos bancários e ao mesmo tempo fazer parte de uma banca. Mas a experiência foi muito importante para mim. O que eu aprendi internamente numa banca, e meu irmão foi instrutor da ESAF, também trocamos ideias sobre isso, colégio militar, estive no colégio militar, a banca de concurso do colégio militar também age assim. Todas elas trabalham com uma coisa chamada barema. O que é o barema de concurso? Eles têm um percentual de questões de nível fácil, um percentual de questões de nível médio e um percentual de questões de nível difícil. Toda banca trabalha assim, sem exceção. O que pode variar um pouquinho, 40% fácil, 10% difícil, a variação é mínima, mas a regra geral, as provas são assim. O que isso interessa para você que vai fazer a prova do Banco do Brasil? Interessa o seguinte, se nós temos 20 questões de conhecimentos bancários, veja bem, você já vai sair, vai para a prova sabendo, 6 serão fáceis, 10 serão difíceis, 10 serão de nível médio e 4 serão difíceis. E isso é importantíssimo para você. Você sabe que 6 questões são basilares, são conhecimentos tranquilos, de nível médio. Não tem qualquer dificuldade. Qualquer pessoa que estudou conhecimentos bancários, que assistiu às aulas, terá que acertar essas 6 questões. Se você não acertar 6 questões de conhecimentos bancários, é porque você não tinha chance alguma de passar na prova. 10 questões daquelas 20 são de nível médio. Isso que serve para português, matemática, serve para todas as matérias. Todas são assim. 10 questões são de nível médio. O que é uma questão de nível médio? É aquela que você tem conhecimento, não é muito difícil, mas você tem um pouca dúvida, não tem tanta certeza, como aqui na 6 você tem bastante certeza. E as de nível difícil são aquelas dificílimas, inteligentíssimas, que o pessoal chama de peguinha, eu chamo de perspicácia do aluno, é onde nós separaremos os primeiros colocados dos últimos colocados. É, fazendo a metáfora, separando o joio do trigo. Essas 6 praticamente todos acertarão, alguns acertarão grande parte da média, outros não, e os bons candidatos, aqueles que estarão na frente, acertarão as difíceis. E o que me interessa isso ainda? Interessa pelo seguinte, você vai pegar a prova de conhecimentos bancários e vai começar a resolver as questões. Você já sabe que 6 são de nível fácil. Então você pegou a questão 1, bateu o olho, underwriting. Underwriting eu não lembro, mais ou menos, não, essa para mim não está fácil. Deixa ela aqui. A questão 2, título de crédito utilizado para saque bancário. Estou dando um exemplo simples, cheque. Ah, essa é mole, letra B, cheque. Então, a nível fácil é aquela que você bate o olho e sabe, você tem conhecimento. Bateu o olho, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na técnica que você deverá, dentro da matéria que você mais gosta, resolver as questões, procurar as questões fáceis. Para isso você passa um olhar rápido nas questões, bateu o olho, sabe que é fácil, vai lá e marca. Então você deverá acertar em 26 questões tranquilamente. Agora você vai passar a resolver as de nível médio, aquelas um pouquinho mais difíceis. Suponhamos que você tenha estudado. E se você estudou, você acertou 6 fáceis. E suponhamos que você consiga fazer 6 das de nível médio. 6. Dessas 6 de nível médio, você tem acertado 5. Então você conseguiu fazer 12 questões. Dessas 12, você acertou 11. Concorda comigo que se você estudou, é óbvio que essas 11 questões aqui, 11 ou 12, estarão coincidindo com o gabarito oficial? Claro, nós estamos falando... Veja que eu estou falando de chute técnico, eu não estou falando de milagre, eu não estou falando de coisa técnica, matemático, cartesiano. Se você estudou e se as bancas trabalham com esse barema, é óbvio que se você conseguiu fazer 6 e mais 6 de nível médio, das 12, você acertou 10, 11 ou 12, claro. Se você não acertou pelo menos 10, 11 ou 12 das 12, você não teria chance alguma de passar no concurso, porque 6 são fáceis. Você teria a obrigação de acertar. E das de nível médio, pelo menos 80%, 90% das que você conseguiu fazer, você tem que acertar também. O que eu quero dizer é que dessas 12 questões, praticamente 10, 11 ou 12 coincidirão com o gabarito oficial, porque você estudou. Então agora, você vai passar, quantas você fez? 12, faltam 8. Faltam 8 questões a serem feitas de conhecimentos bancários. Você sabe que 4 delas são difíceis e 4 são de nível médio.
Então você vai dar uma paradinha rapidamente, tranquilo, vai fazer o seguinte, vai apurar o seu gabarito. Resolveu, apure o seu gabarito. Fez 12. Suponhamos que você tenha encontrado 3, 2, 3, então dá 9, 10, 11 e 12. Pronto. Das 12 questões que você resolveu, você conseguiu encontrar este gabarito. Este gabarito é o seu gabarito preliminar. Aqui, você que estudou, você sabe que este seu gabarito, ele está muito próximo, 80%, 90% próximo do gabarito oficial. Restam 8 questões a serem resolvidas. Agora, você vai juntar a ideia do barema, por isso você sabe que 6 você acertou e pelo menos 5 das outras 6 você acertou, e vai juntar com outra dica. As bancas têm a tendência de colocar gabarito sempre balanceado. Então, se são 20 questões de conhecimentos bancários, a regra é que a banca coloque 4, 4, 4, 4, 4. Por quê? Porque essa é a regra. Porque 4 vezes 5, 20, são 20 questões. Por que a banca sempre tende a colocar balanceado? Para evitar que alguns candidatos, suponhamos que tivesse 6 questões letra A. O que aconteceria se uma pessoa, sem estudar nada, resolvesse fazer assim? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não sei essa matéria, eu vou chutar tudo a letra A. Ele acertaria 6 questões, portanto acertaria os 30% mínimo, sem estudar nada. Por isso que as bancas têm a tendência de colocar o gabarito sempre balanceado. O último concurso da Caixa, eu disse isso para os meus alunos, o gabarito foi assim, ó, exatamente esse aqui, ó. 4, 4, 4, 4, eram 17 questões e 1. Saiu esse gabarito, 4, 4, 4, 4, 1. Quem pegar a prova de 2009 aí vai ver que saiu assim. Aí um aluno falou assim, mas não foi balanceado. Foi, aqui, está balanceado. Não foi 100% balanceado. Mas para efeito de chute técnico, para efeito de técnica, você sempre tem que partir do princípio que o gabarito é balanceado. A regra é essa. É irrelevante se não sai 100% balanceado. O que importa é que não tem outra forma de você conseguir chutar tecnicamente partindo de outro princípio. Então, esta minha técnica é, considere que o gabarito é balanceado. O CESP, pode pegar todas as provas do CESP. A regra é que é sempre 50% E, 50% C. Pode pegar as provas do CESP e cheque para você ver. A regra é esta, o gabarito é sempre 50%, 50%. Porque se o cara chutar tudo uma letra só, como uma ou duas erradas anula uma certa, ele zeraria a prova ou tiraria pouco ponto. Portanto, o CESP faz questão de colocar sempre balanceado. Esta é a regra. Nós não vamos me empenhar muito nas provas do CESP, porque normalmente as provas do Banco do Brasil agora têm sido a Fundação Carlos Chagas, a BCDE. Mas eu vou dar essa dica também. O que me interessa saber que os gabaritos são balanceados? Então, você juntando o barema, 30% são fáceis. Juntando a ideia de que o gabarito, em princípio, é balanceado. Você conseguiu resolver 12 questões, o seu gabarito é este aqui. Bom, se o seu gabarito é este, o seu gabarito está muito próximo do gabarito oficial, porque você estudou e você sabe que dessas 12, 6 você acertou. São fáceis. Se você não acertou, não passaria mesmo. E pelo menos 5 das outras 6 você também acertou, que são de nível médio. Portanto, você sabe que partindo do princípio que o seu gabarito está muito próximo do gabarito oficial, você agora, nas outras 8 questões, você vai fazer o seguinte. Geralmente, você fica na dúvida entre dois ou três itens. Então, você vai pegar aquelas questões que você não conseguiu resolver e vai fazer o seguinte. Esta outra questão aqui, por exemplo, poxa, essa aqui, a letra B eu já eliminei, a letra E eu já eliminei, sempre tem 2 afirmativas absurdas. Estou em dúvida entre essas 3, mas eu acho que vai ser a A ou... Não, vou deixar a E aqui de propósito, tá? Senão não vai coadunar com a minha ideia. Eu já eliminei a B e C. Eu estou na dúvida entre A, D e E. A D está meio absurdo. Eu acho que deve ser a A ou a E. Deve ser uma das duas. Essa é aquela questão que eu não tenho certeza absoluta, né? Então tá, A ou E, já que eu tenho que chutar, eu vou usar o chute técnico. Como a prova, em princípio, é balanceada e o meu gabarito preliminar está próximo do verdadeiro, já que eu tenho que chutar, eu chutaria qual letra? Óbvio que eu chutaria a letra E.
a probabilidade de ser E é muito maior do que ser A, porque o gabarito é 4, 4, 4, 4, 4, eu tenho que partir desse princípio. Se A já apareceu 3 vezes, a chance do E aparecer é muito maior do que A. Por isso, tecnicamente, eu vou chutar a letra E, porque partindo do princípio que o gabarito é balanceado. A minha filha foi fazer a prova de oficial de justiça do Tribunal de Justiça, do TJDFT. Eram 120 itens. Eu disse para ela, olha, parta do princípio que 60 são E, 60 são C. Esta é a regra. Se houver uma divergência, é pequena, muito pequena. Bom, você vai fazer uma prova com 120 itens, agora estou falando de prova estilo CESP, é claro que nós já sabemos que 30% são 36 questões, serão fáceis, 36 itens, 60 itens serão de nível médio e 24 serão de nível difícil. Este é o barema do CESP. Então eu disse para minha filha, faça as questões fáceis primeiro, vai batendo o olho, o que você sabe, você vai marcando. São aquelas 36 fáceis. Depois tente fazer aquelas de nível médio. Todo item difícil, abandone. Circule e largue para lá. Vamos chutar aqui, para facilitar a explicação, vamos supor que a minha filha tenha conseguido fazer, porque ela estudou, os 36 itens fáceis, e vamos supor que ela tenha conseguido fazer aqui em torno de 44 das de nível médio. 44 de nível médio. Portanto, ela conseguiu fazer 80 itens, porque ela estudou. Bom, ela não conseguiu fazer todas de nível médio, conseguiu fazer parte das de nível médio, 44, né, em torno de 70%, porque ela estudou. Então, ela conseguiu fazer 80 itens. Beleza. Faltam 40 itens para terminar a prova. Eu disse para ela, neste momento que você conseguiu fazer as fáceis e as de nível médio, dê uma parada, apure o seu gabarito. Ela foi lá, eu estou arredondando aqui para facilitar a didática. Suponhamos que ela tenha encontrado 50C e 30E. Este é o gabarito dela, preliminar. Bom, se este é o gabarito dela e ela estudou, portanto, as 36 fáceis ela deve ter acertado. Parte das de nível médio, pelo menos aqui, das 44, pelo menos 36, 35 ela deve ter acertado, porque são de nível médio. E ela estudou. Portanto, esse gabarito aqui, ó, o gabarito preliminar dela está muito próximo do gabarito oficial. Tá percebendo onde é que eu quero chegar? Agora, veja bem, ela vai chutar. Se o CESP trabalha com 50% C, 50% E, as outras 40 que ela vai ter que resolver, eu disse para ela, nem se preocupe, não deixe questão em branco. Pegue as 40 que faltam, marque tudo letra E, tudo. Mas por que tudo letra E? Porque, preste atenção, o CESP trabalha com 50% C, 50% E. Se o gabarito preliminar dela está com 50C e 30E, e tem que ser 50%, veja bem, dessas 40 que faltam, certamente, pelo menos 20 serão de fato E. Olha só, por que serão? Porque é 50%, 50%. Para inteirar 50 aqui, ó, tem que ter 20. Então, praticamente, com certeza, 20 serão E. Então, veja que ela deverá ganhar 20 pontos. Ah, e as outras 20? As outras 20 pode acontecer o seguinte, podem ser 10E e 10C. Se forem uma, anulará a outra, ela perderá tudo, mas já ganhou 20. Se for 9E e 11C, ela pode acontecer de perder um ponto. Não tem problema, mas ela já ganhou 20. Menos 1, continua ganhando 19. E pode ser o contrário, ela pode ganhar 1. Ao invés de empatar, pode ganhar 1. O que pode acontecer é isso. Empatar, ganhar 1 ou perder 1. Que seja 1 ou 2. Mas, considerando que ela já ganhou 20, ela perderia 2 pontos aqui, irrelevante. Ou ganharia 2 pontos. Em suma, prova estilo CESP. Sempre é vantajoso fechar a prova. Não deixe nenhum item aberto. Presta atenção. Assim como estou dizendo. Não vai entrar nessa de pegar as 40 que faltam, vou marcar aleatório, sim ou não, negativo. Você tem que ter uma técnica, você tem que verificar as questões que você resolveu, apurar o seu gabarito preliminar, com base... mas e aqui, Cabral? E se coincidentemente a sua filha tivesse feito 100 questões, 50C e 50E certinho, faltam 20, ela marcaria o quê? Tá tudo igual? Escolha um ou outro e marque tudo. Essas 20 ela vai marcar tudo E ou tudo C.
Nunca picado. Por quê? Porque se ela marcou as outras 20, tudo é claro que aqui, ó, deve ter 10 e 10, porque o CES trabalha com 50%. No pior das hipóteses, ela vai perder um ponto. No melhor das hipóteses, ela vai ganhar um ponto. E em alguma situação pode anular, 10 anulam 10. Então, em suma, prova estilo CESP, no pior das hipóteses, você vai perder um ponto ou dois, fazendo essa técnica. Agora, mas e se o meu gabarito preliminar, esse gabarito dela, que ela encontrou aqui, ó, 50 e 30, não tiver coincidindo com o gabarito do CESP, tiver tudo errado, esse gabarito preliminar dela tiver tudo errado, ela vai dançar, vai dançar, e vai dançar no concurso. Aliás, ela dançaria de qualquer jeito, porque ela já não teria acertado nem as fáceis. Então, uma técnica não é milagre, é técnica, é matemática cartesiana. Se ela não acertou nem as fáceis, nem as médias, que diferença faz? Ela não passaria de qualquer maneira. Isso aqui é para quem estuda. Isso aqui agrega possibilidade para quem estudou, para quem se preparou. Por isso que é importante saber que 30% são fáceis, 50% são médias e o gabarito é balanceado. Se você não estudou de jeito nenhum, quem está agora aí pegando a técnica e vai para a prova sem estudar nada, isso não vai adiantar nada, não resolve nada. Só resolve quanto mais você estudou, maior a probabilidade do seu gabarito preliminar coincidir com o gabarito oficial e aumenta muito a sua chance de acertar as demais nesta técnica. E como é que eu sei que dessas 40 aqui, ó, 20 serão E e 20 serão C, mais ou menos? Como é que eu sei isso? Ou eu disse que 20 serão E, para completar aqui, e das outras 20, como é que eu sei que vai dar 10 e 10 ou 11 e 9? Isto é matemático, estatístico, cartesiano. Você estudou lá no primeiro grau e não lembra mais. A professora falava assim, joga uma moedinha para cima, cara coroa, jogar 100 vezes vai dar 50 cara, 50 coroa. Isso é probabilidade, é infalível. Chega em casa agora, pega uma moeda, joga 100 vezes para cima, vai dar 50, 50 ou 51, 49. Isso é infalível, é matemático. Então, isto tem base técnica, não é só aleatório, eu pensei que fosse assim, não. E só para fechar, a minha filha passou na prova de oficial de justiça e meu irmão fez assim na prova de delegado federal, está como delegado federal em Divinópolis, Minas Gerais hoje, Benício Cabral. Então, esta técnica, e o outro meu irmão que passou por TCU também não deixou uma questão em branco, nenhuma, usando técnica do CESP. E as pessoas ingenuamente falam, não, CESP você não pode chutar. Mentira, CESP você tem que chutar, mas tem que chutar com técnica. Resolva as fáceis, as médias, apure o seu gabarito, aqui saiu menos, você chuta tudo, uma letra só. Faça isso para você ver. E aqui, voltando para a Fundação Carlos Chagas. Na Fundação Carlos Chagas, o que eu vou fazer? Depois que eu apurei meu gabarito, eu sei que o meu gabarito está próximo do gabarito oficial, aí eu vou entrar naquela técnica. Aquelas questões que eu estou em dúvida, eu vou chutar as letras que menos apareceram, porque eu sei que a técnica, que em princípio o gabarito é balanceado, tem que partir desse princípio. Bom, tá bom. Agora eu peguei uma questão lá, a questão 15, só por hipótese, e eu fiquei em dúvida entre A e C. A letra B, D e E eu eliminei. Aí eu vou no meu gabarito preliminar e falo assim, aqui A e C aparecem na mesma quantidade e essa técnica agora não vai funcionar. Eu tinha que marcar que saiu menos. As duas saíram na mesma quantidade, então vamos partir para uma outra técnica. Qual é a outra técnica? Em regra, regra geral, as questões que são verdadeiras trazem mais detalhes. Então, se eu estou em dúvida entre A e C, eu já eliminei B, D e E. Estou em dúvida desses dois itens. Estou naquelas questões, estou na fase de chute técnico, tá? Estou naquelas questões chutando aquelas que eu não consegui resolver. Preste bastante atenção que as questões verdadeiras, as bancas, a gente chama de amarrar, para não deixar margem de erro, deixar margem de anulação da questão, elas trazem um pequeno detalhe, ou seja, um detalhezinho para amarrar a questão. Eu vou mostrar no quadro exatamente um exemplo do que eu quero dizer. Veja esse exemplo aqui. Suponhamos que a letra A seja de cima e a letra C seja de baixo. Só como exemplo. Vem assim, eu estou na dúvida agora, o meu gabarito está, ambas já apareceram 3 vezes, não dá para usar aquela primeira técnica, vamos partir para a segunda técnica. A companhia pode criar, isso aqui é matéria nossa, caiu no concurso do Banco do Brasil, a companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal e estranhos ao capital social denominados partes beneficiárias. A segunda, a letra C. A companhia, exceto as de capital aberto,
O resto é igual. Olha o detalhe. Se eu estou em dúvida entre A e C, e ambas já apareceram a mesma quantidade, eu vou optar por aquela afirmativa que traga um detalhe a mais. Aqui, exceto as de capital aberto. Veja que a banca trouxe um detalhe, amarrou a questão. Elas são muito parecidas, mas a de cima ela passa a ser errada porque o artigo 47 da Lei das SA, no parágrafo único, diz: as companhias de capital aberto não podem criar partes beneficiárias, só as de capital aberto. Então, quem marcou a letra A vacilou, porque a lei diz que quando ele fala companhia pode criar, está dizendo qualquer companhia, aberta e fechada. Mas a lei diz que as de capital aberto não podem criar. Aí a banca, para amarrar a questão, exceto as de capital aberto. Está vendo que ela traz um detalhe? Então, essas questões que trazem um detalhe a mais, né, tendem a ser as questões verdadeiras. Então, agora eu estou somando aquelas técnicas anteriores, estou somando mais esta. Quando você tiver em dúvida de 2 itens, daquelas questões que você ainda não resolveu, você opta, já que os 2 apareceram na mesma quantidade, a primeira técnica está fora. Então vamos partir para a segunda técnica. Opte por aquele item que traga um detalhe. O item que traz um detalhe, a tendência é que ele seja verdadeiro. Mas vamos partir de outra situação interessante. Suponhamos que você está em dúvida entre A e D de dado, ambos já apareceram 3 vezes, e você já leu várias vezes, leu lá algumas vezes, tanto a contra a D, e não localizou nenhum item com detalhe a mais. Está muito próximo, muito parecido uma com a outra. Então vamos partir para uma outra técnica. Geralmente, frases que trazem palavras do tipo nunca, sempre, jamais, somente, 99% delas são falsas. Quando você encontrar frases que trazem palavras do tipo nunca poderá, somente poderá, sempre poderá, essas questões, em regra, são falsas. Para efeito de chute, chute como falsa. Na prova do Banco do Brasil, em 2008, 40 itens de conhecimento bancários, 7, pode pegar a prova lá e comprova o que eu estou dizendo, basta baixar a prova. 7 itens dos 40 traziam palavras do tipo nunca, somente, jamais. Todos os 7 itens eram falsos. Pegue a prova do Banco do Brasil, se não me falha a memória, segundo semestre de 2008 ou do 2009. Basta pegar uma prova que foi do CESP, acho que a última prova do CESP, nós tínhamos 40 itens de conhecimento bancário. Pega a prova e verifica o que eu estou dizendo. 7 itens traziam palavras do tipo nunca, jamais, somente. Todos os 7 eram falsos. O meu aluno, que acreditou no que eu disse, acertou 7 questões brincando. Eu fiz uma prova recentemente para advogado da Companhia Energética de Brasília. Ainda com 35 anos de serviço público, 50 anos de idade, eu ainda faço alguns concursos junto com meus alunos. Fui testar os meus conhecimentos. SEB, Companhia Energética de Brasília. Se você jogar no Google aí meu nome, Guilherme Castro Cabral, vai estar lá o resultado. Direito do trabalho, direito penal, essas matérias que eu não estudo há 13 anos, eu já não tenho mais conhecimento profundo dessas matérias, porque eu não vim estudando. O que eu fiz? Fiz todas as questões que eu sabia. Eu peguei direito do trabalho e direito penal, coisa que eu não estudo mais, já faz tempo. Era prova do CESP, hein? Uma errada anulava uma certa. Prova do CESP. Todas essas matérias, eu fui pegando todas as frases que traziam palavras do tipo nunca, somente, jamais, etc. Todas eu marquei todas, de cabo a rabo. Marquei Depois eu peguei os que eu tinha marcado, fiz o meu gabarito preliminar e fiz o que eu falei com você. Chutei tudo uma letra só, para fechar. Passei em 15º colocado. 15º colocado da prova de advogado da SEB. Não tomei posse, assinei lá. Mas para eu provar, eu faço isso para eu conseguir provar para mim que essa técnica funciona. Existe, é plausível, é matemático. Quando eu digo chute técnico, a pessoa ri. Tente, faça um concurso qualquer, nem que seja faxineiro, faz mesmo, não tenha vergonha não, só para usar a técnica. Pega um concurso qualquer que sair na sua cidade e fala assim, eu vou fazer esse concurso, eu não quero tomar posse, só para eu usar essa técnica para ver se funciona. Você vai ver que funciona. Simulado, pega um simulado e faça, utiliza a técnica, você vai ver que funciona. Bom, então, palavras nunca, sempre, jamais, a tendência é que sejam afirmativas falsas, é outra técnica que se utiliza. Outra coisa importante, cuidado, as bancas têm utilizado muito, isso que eu vou falar agora.
eles colocam no comando da questão o termo em regra, via de regra, eles colocam no comando da questão. E se é o CESP, coloca na própria afirmativa ou no comando da questão. Quando você vir na prova um termo assim, analise os itens abaixo dentro da regra geral. Toda vez que você encontrar o termo em regra, via de regra, regra geral, circule, fique atento. Isto é o que você chama de pegadinha. Vejam essas duas questões. Olha o comando da questão, analise o item seguinte. O valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia. Esse é o artigo 60 da Lei das SA, que até já foi revogado. Mas só como exemplo que caiu em prova. Por que está errado? E por que o de baixo está certo? Analise o item seguinte dentro da regra geral. O valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia. A mesma afirmativa está errada em cima e está correta embaixo. Por quê? Porque em cima ele não pediu a regra geral. Quando ele não pede a regra geral, ele quer inclusive as exceções. Quando ele quer a regra geral, ele não quer as exceções. Então, na verdade, o artigo 60 da Lei das SA diz: o valor total de emissão de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia, vírgula, salvo em caso de lei especial, etc, etc, etc. Esse salvo, quer dizer, exceto, a não ser que, é uma exceção. Aqui, ele não quer exceção, ele quer dentro da regra. Um outro exemplo, para ficar mais claro essa questão do em regra, dentro da regra. Veja bem, se eu dissesse assim, dentro dos direitos e garantias fundamentais constitucionais, dentro da regra geral, não, analisa os itens abaixo, eu não disse regra geral, tá? Então vamos lá. Dentro dos direitos e garantias fundamentais constitucionais, analisa os itens abaixo, ou analise o item abaixo. Aí vem assim, não há pena de morte no Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque a Constituição diz, não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. O salvo em caso de guerra declarada é uma exceção. Então, quando ele diz, analisa o item abaixo, e fala que não tem pena de morte no Brasil, é falso. Tem sim, em caso de guerra declarada. Agora, a mesma questão. Dentro das garantias de direitos fundamentais constitucionais, analise o item abaixo dentro da regra geral. Não há pena de morte no Brasil. Verdade. Mas por que é verdade? Porque a banca quer a regra. Ele quer em regra, regra geral. O salvo em caso de guerra declarada é uma exceção. Portanto, a exceção não interessa para a banca. Tá claro isso? Fiquem atentos nessa palavrinha em regra. No último concurso do CESP, ele colocou via de regra. Ele mudou. Colocou via de regra. Aí ele põe via de regra. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, via de regra. Aí muito ingênuo, muitas pessoas ingênuas erraram a questão porque eles sabiam que tinha uma exceção. Mas ele não quer a exceção. Ele disse via de regra. Eu não quero a exceção. Tranquilo? Então, mais uma dicasinha. Vamos passar para frente. Eu disse agora há pouco, repito, todas essas técnicas vão agregar valores somados a quê? Vão agregar aonde? No horas bunda, tempo de estudo. Quanto mais você estudar, a sua chance de acertar as 6 fáceis, ou 30% das fáceis, é muito grande. De acertar 80%, 90% das médias é muito grande. Portanto, o chute técnico nas difíceis, a probabilidade de serem certeiros é muito maior. Todas as técnicas funcionarão quanto mais você estudar. Vamos mais uma dica. Fazer sempre... outro detalhe interessante. Eu ponho os pontos para lembrar os detalhes, para não esquecer de falar. Eu faço isso, fiz isso várias vezes e alguns alunos meus fizeram e deram resultados, conseguiram resultado. Se a prova vem separada, como é o caso da Fundação Carlos Chagas, vem separado português, questões de português, matemática, questões de matemática, conhecimentos bancários, informática. O CESP tem feito algumas provas onde tenta confundir o candidato. Ele mistura português com informática, as questões todas, mas a pessoa batendo o olho, ele sabe que é informática. E esse balanceamento, se ele é balanceado por matéria, consequentemente a prova toda será balanceada. É igual o CESP. 50% das provas de conhecimentos bancários serão C, 50% das questões de conhecimentos bancários serão E.
É claro que português também é assim, matemática também. E no final da prova toda, deve dar um balanceamento total. Pode acontecer de não ser 100% balanceado ao final. Por quê? Por exemplo, a prova de conhecimentos bancários do CESP eram 17. O outro anterior. Se são 17, aqui teríamos 8C, 9E. Então, variando um item em cada prova, no final pode sair 53E, 47C, mas isso é irrelevante. Essa variação pequena não atrapalha o chute técnico. Bom, a outra ideia, você geralmente deixa para passar o gabarito ao final da prova. Um problema seríssimo. Eu já vi várias pessoas perderem concurso por isso. Primeiro, que já não tem mais o relógio de pulso. Eles escrevem no quadro, faltam tantos minutos, faltam 30 minutos, etc e tal. E a pessoa não tem muito tempo para ficar prestando atenção no horário. Se você deixa para passar o gabarito todo ao final da prova, na última meia hora, nos últimos 15 minutos, você corre o risco de não conseguir passar o gabarito todo. Então, o que eu aprendi a fazer e faço nas provas? Eu fui lá e fiz a prova de conhecimentos bancários. Fiz as questões que eu sabia, depois fiz o chute técnico, fechei conhecimentos bancários, minhas 20 questões de conhecimentos bancários. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer na prova de conhecimentos bancários. Fiz as fáceis, as médias, usei o chute técnico, fechei. Eu, Cabral, vou lá no gabarito com cautela, passo o gabarito de conhecimentos bancários todo para o gabarito, com muita cautela. Agora eu vou para a segunda prova que eu mais gosto, matemática. Faço as questões que eu sei, utilizo o chute técnico em matemática, passo o gabarito todo de matemática para lá. Qual é a vantagem de eu ir fazendo isso? Eu vou ficando tranquilo. Outra técnica boa é você fazer tudo que você sabe de português, passa para o gabarito. Tudo de matemática, passa para o gabarito. Tudo de conhecimento matemático, depois você volta para o chute técnico e arremata as questões. Eu prefiro fazer uma matéria toda e passar. Com isso você vai se tranquilizando. Já fechei conhecimentos bancários, já fechei português, já fechei. E o tempo, você vai ganhando tempo. O professor Ricardo, que vai dar aula para vocês junto comigo, separar a matéria, ele fez uma prova, se não me engano, do TCU, não me lembro, e a gente conversa muito sobre provas. Ele falou isso para mim, falou, como é que você foi na prova, Ricardo? Eu falei, olha, eu fiz uma bobagem, eu deixei para passar o gabarito todo ao final. E o que acontece? Era COE, era de CESP. Ele deixou, nos últimos minutos, ele foi passar o gabarito. Como faltavam poucos minutos, ele estava altamente nervoso já para passar o gabarito, achou que não ia dar tempo, ele passou o gabarito muito rápido. Só que nessa de passar o gabarito ao final, ele saltou 7 questões, por equívoco. Em suma, ele empurrou o gabarito 7 questões para frente. Então, praticamente ficou tudo errado, porque ele empurrou o gabarito para frente. Não sei se estão compreendendo. Ele saltou 7 questões e continuou marcando. O item 32 foi marcado na 40 e tantas. Então, o grande perigo para você deixar para marcar o final é esse, você ficar nervoso e marcar errado. Ao tempo que se você fecha uma questão, uma matéria, passa para o gabarito tranquilo, fecha outra, passa para o gabarito tranquilo, você vai ficando mais tranquilo. Se você quiser fazer de português o que você sabe, passar para o gabarito, matemática o que você sabe, passa para o gabarito, conhecimento bancário que você sabe, passa para o gabarito. Depois que você passou tudo, aquelas fáceis e médias para o gabarito, tranquilo, respire fundo, agora vamos passar para o chute técnico. Aí você vai arrematando a de português, fechando o gabarito. Arrematando de matemática, fechando o gabarito. Essa é a melhor técnica que eu já encontrei para fazer prova. Nunca deixo para passar o gabarito todo ao final. Toda vez que eu passo o que eu já sei para o gabarito, me tranquiliza, eu ganho tempo e fico muito menos adrenalina. E não corro o risco de chegar ao final e não conseguir passar o gabarito. Bom, outra técnica interessante, que serve para qualquer tipo de prova. Essa questão que eu vou mostrar daqui a pouco, ela caiu em 1998 no concurso do Banco do Brasil. Era CESP, já era o CESP e era a BCDE. Se você pegar a prova de 1998, você vai ver essa questão lá, encontrar essa questão lá. Essa questão, essa técnica de chute que eu vou ensinar agora, ela serve para qualquer tipo de prova, inclusive e particularmente quando nós temos questões assim, ó, que são questões dificílimas. A Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas adoram esse tipo de questão. Eles pegam e fazem assim, quer ver? 1, tal, tal, tal. 2, tal, tal, tal. 3, tá? 4, tá? 4 afirmativas, 4 ou 5 afirmativas. Depois vem assim, marque o item abaixo que só contém afirmativas verdadeiras. 1, 2 e 5, 2, 3
e 4 e assim por diante. Eu julgo que esse tipo de questão, para mim, é a questão mais difícil de concurso público que existe. Por quê? Porque aqui eu tenho 5 afirmativas. Mesmo que eu tenha conhecimento pleno de 4, por causa de uma só, 20% de desconhecimento, eu corro o risco de errar a questão. Se eu desconheço um único item, fica complicado para eu acertar, porque ele pode constar em todos, por exemplo, ou na maioria deles. Então é uma questão muito difícil. Por você desconhecer 20% da matéria, você erra a questão. Mas suponhamos que sempre você sabe 2 ou 3 você sabe, esse aqui está correto, esse aqui está correto. O restante eu não sei. Por óbvio, se você sabe, tem certeza que o 1 e o 3 estão corretos, você vai pegar todas as afirmativas que não contêm 1 e 3, você vai riscar. Essa não contém 1 e 3, essa aqui não contém 1 e 3. Pronto. Primeira dica. Segunda, ainda tenho 3 itens para decidir. Você vai fazer isso que eu vou mostrar agora no quadro para vocês. Quer ver? Circule, essa questão caiu em 1998. Ele diz assim, marque o item abaixo que só contém garantias pessoais. Nós vamos começar a estudar essa matéria hoje. Eu não sei a questão, então eu vou circular nas respostas as palavras que mais aparecem. Se você perceber, as que mais apareceram foi aval e fiança. O aval apareceu 4 vezes, a fiança apareceu 4 vezes. E essa questão é verdadeira. Ela existiu mesmo. Então, o que você vai fazer? Eu vou chutar o item que contém o conjunto de palavras que mais apareceu. A letra C contém as 2 que mais apareceram. Deve ser o gabarito verdadeiro. Isso serve para português, matemática, serve para tudo. Se você não sabe resolver a questão e ela contém vários pontos ou várias palavras em todos os itens, verifique quais os itens que aparecem mais. Os itens que aparecem mais devem formar o gabarito verdadeiro. Aqui, se você quiser, você pode fazer isso. Circula, o 2 apareceu aqui. Aí nas outras, eu não fiz as outras aqui, mas se o 2 apareceu em 4 itens, esse aqui não apareceu não. Então, o 2 apareceu 4 vezes. Qual o outro item que apareceu 3, 4 vezes? Exemplo hipotético, o 4. Então, o gabarito, a tendência é que ele seja aquela afirmativa que junte os itens que mais apareceram. Por que o professor da banca faz isso? Porque ele pega o gabarito dele, exemplo hipotético, o gabarito dele é a letra B. Aí agora ele salpica, joga partes verdadeiras em praticamente todos os itens, para confundir o aluno. Então, ao fazer isso, ele cai no equívoco. Ele faz com que os itens que sejam de fato verdadeiros apareçam mais vezes. Então, como chute técnico desse tipo de questão, você circula os itens que mais apareceram no conjunto, eles devem formar o gabarito oficial. Bom, prosseguindo, estamos finalizando. Para finalizar as dicas e a gente entrar na matéria de conhecimentos bancários efetivamente, vamos dar algumas dicas agora de véspera de prova. O que você deve fazer na véspera de prova? Nunca altere o seu biorritmo. Não mude o seu sistema na véspera de prova. O que eu quero dizer com isso? Cabral estuda à noite, você estuda à noite. Sai do cursinho 10h40 da noite, 22h40, chega em casa 23h30 todo dia, lancha, toma um banho, meia-noite, meia-noite e 15 você deita. Essa é a sua rotina. É a sua rotina já há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que o ingênuo faz? A prova do Banco do Brasil é domingo. No sábado ele diz assim, eu preciso dormir mais, que eu vou fazer prova amanhã. Ao invés dele deitar às 23h30, meia-noite, ele deita às 20 horas. Vou dormir mais cedo porque eu vou fazer prova amanhã. Ao deitar às 20 horas, primeiro que você não vai conseguir dormir de imediato. Então, vai ter que relaxar, tomar chá. Tem gente que ingenuamente dá toma calmante, pior ainda. Mas vamos desconsiderar qualquer bebida. 20 horas você deita, vai ficar aí 1 hora na cama sem dormir. Seu corpo não está preparado para dormir naquela hora. Mas vamos supor que você consiga dormir lá para as 22 horas. De 20 às 22 você tentou, começou a cochilar. Veja que você cochilou 2 horas antes do normal. O que fatal? Fatal é que você vai acordar 2 horas antes. É fatal. Se você acorda 2 horas antes, portanto, você tinha um costume de acordar às 6, 7 da manhã, você vai acordar às 5 da manhã e não vai conseguir dormir mais.
Com isso, o seu corpo saiu do ritmo, saiu do biorritmo. Isso acontece muito quem viaja, fuso horário, viaja para outro país, você percebe, você fica sonolento, zonzo, até voltar ao biorritmo. Então você nunca deve alterar o seu biorritmo em véspera de prova. Porque senão vai acontecer isso, chega na hora da prova, você está sonolento, você está ainda readaptando, o corpo está readaptando. Se você deita todo dia meia-noite, véspera da prova, meia-noite, não mude o seu ritmo. Então é uma dica importantíssima. Outra dica, nunca tomar calmantes, soníferos, remédio, evite qualquer tipo de remédio, a não ser que seja receita médica, você é obrigado a tomar. Eles podem causar distúrbios. Outra coisa importantíssima, essa aqui demorei muito para descobrir. Eu fiz diversos concursos, alguns eu passei sem técnica, depois eu fui aprendendo várias técnicas. É o que eu disse, não quer dizer que se não usar as técnicas você não vai passar. Usando, você aumenta a sua probabilidade. Mas olha só, em 1989, eu estive em Cuba, visitando Cuba. Eu já tinha feito vários concursos, já era professor de cursinho lá em Montes Claros, Minas Gerais. E o meu irmão fez medicina em Cuba, o Sérgio Cabral. Eu disse para ele, Sérgio, eu sou concurseiro, dou aula em cursinho, gosto de ensinar para meus alunos técnicas, dicas de concurso, tudo que puder melhorar a performance do candidato. O pessoal sempre leva doce para a prova, chocolate. Aí o Sérgio falou, presta atenção numa coisa. O nosso corpo ele tem que manter um nível de açúcar. Ele tem que manter um nível constante de açúcar. Quando você come açúcar, o nível de glicose sobe, sua glicose sobe. O que o corpo produz imediatamente? Insulina. O corpo é obrigado a queimar esse açúcar para trazer na média. Bom, mas acontece que o nosso estômago só absorve álcool e açúcar. Não absorve mais nada. O restante é tudo absorvido ao longo do intestino. Então a absorção do açúcar branco é instantânea. Quando você come o doce, o organismo imediatamente lança insulina para queimar o açúcar. Aí neste momento você sente vontade de comer ou necessidade de comer mais açúcar. E o que você faz? Come mais açúcar. O organismo queima de novo. Isso é instantâneo, está acontecendo rapidamente. Chega um certo ponto, você come de novo, e tem gente que fica a prova inteira comendo chocolate, o que acontece? O seu organismo pensa, entre aspas, ele pensa assim, tem algo errado. Se eu estou queimando o açúcar e está chegando mais açúcar, eu vou queimar um pouco a mais, para balancear. Quando ele queima esse pouco a mais, você entra em hipoglicemia. Um dia eu estava falando isso em sala de aula, tinha um aluno gordinho, falou assim, que piada, açúcar causar hipoglicemia? O azar dele é que eu estava dando aula para analista do Banco Central e naquela sala tinham, curiosamente, 5 nutricionistas estudando para o concurso do Banco Central. As 5 praticamente foram unânimes. É verdade, isso chama hipoglicemia rebote. Agora, isso foi em 89 que eu descobri isso. Em 2000 e pouco, há uns 5 anos atrás, eu descobri que meu filho caçula é diabético tipo 1. Hoje eu entendo muito mais aquilo que meu irmão me explicou. Se ele comer muito doce, sobe a glicemia e ele entra em coma. E se ele não comer, ele entra em coma também. Hipoglicemia. Ele tem que manter um nível de açúcar. Portanto, as pessoas não devem comer açúcar, o doce, açúcar branco, porque quando você come qualquer doce, a tendência é que você entre em hipoglicemia rebote. E se você entrar nesse estágio de hipoglicemia rebote durante a prova, vai causar uma coisa chamada branco químico. Existem 3 tipos de branco em prova. O primeiro branco desconhecimento. Eu não sei a matéria, não estudei, então deu branco, nunca estudei, não tenho aqui dentro para buscar informação. O branco químico é este. Deu hipoglicemia rebote, falta oxigenação no cérebro, vai dar um branco químico. Você tem conhecimento, mas não consegue buscar. Você está sonolento, você perde o sentido. Por isso que a pessoa entra em coma. E o branco de nervoso, normal. O branco nervoso é fácil de sair dele. Basta levantar, ir ao banheiro, respirar fundo, etc. Você consegue contornar o nervosismo. Este branco aqui entrou em hipoglicemia. A tendência é que você coma mais doce ainda para tentar sair. E quanto mais doce você come, mais você afunda na hipoglicemia rebote. Portanto, o que eu digo é, nunca, jamais coma doce em concurso público, nem em véspera de concurso público. Se você pegar
o César Cielo, quando ele foi campeão mundial naquela Olimpíada, no outro dia saiu no Correio Brasiliense a dieta do campeão. Estava lá, eu guardei esse jornal lá em casa. Estava lá, está lá em casa ainda. Tá assim, ó. Doce, não come doce. O que ele come? O que ele comeu no sábado, antes da competição? Macarrão integral. O meu filho só pode comer frutose e coisa integral, pão integral, macarrão integral, que é glicose, que é açúcar. Só que o integral é o açúcar bom. O organismo guarda a energia ao longo do tempo e não causa hipoglicemia rebote. Então o que você deve comer? Se o concurso do Banco do Brasil é à tarde, no almoço, macarrão integral. Muito, pode comer à vontade. Se é domingo de manhã, no jantar de sábado, macarrão integral, café da manhã, pão integral. E leve para a prova pão integral e, se for o caso, maçã já picadinha, mais fácil, que é frutose. O nosso cérebro funciona com carboidrato, funciona com açúcar. O nosso corpo, 98% é carboidrato e menos de 2% é proteína. Mas não pode ser o branco. Uma estatística nos Estados Unidos chegou à conclusão que 75% dos acidentes em autovias eram causados por hipoglicemia rebote. O americano come muito doce, muito ketchup doce, e o cara entrava em hipoglicemia e batia o carro, dormia. O açúcar, a hipoglicemia rebote dá sono. Por isso que as mães colocam açúcar na mamadeira para a criança entrar em hipoglicemia e dormir. Por isso que quando a pessoa está nervosa, alguém fala, dê um copo de água com açúcar. Ou seja, ele entra em hipoglicemia e fica tranquilo, relaxa. Então, cuidado com açúcar em concurso público. Se você, meu colega passou em primeiro lugar comendo açúcar. Eu não disse que não passa. Aliás, todas as técnicas que eu disse aqui, eu não disse que sem elas você não passa. Senão eu não teria passado em concurso em 1978. O que eu estou dizendo é que os concursos vêm sendo mais difíceis e cada técnica que você puder agregar vai aumentar a sua condição. Se você quiser comer açúcar, coma açúcar. Eu fico brincando com meus alunos. Leve chocolate doce e distribua para os seus concorrentes ali na hora da prova. Quinta técnica, vamos para uma técnica agora de matemática e raciocínio lógico. Cabral, é possível chutar em prova de matemática? Sim, com certeza. Não tenham dúvidas. Veja bem, o nosso cérebro, lá vou eu de novo falar do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é uma máquina fabulosa, fabulosa. Vocês já viram falar de metempsicose ou déjà vu? Pois é, eu tenho uma tese para o déjà vu, é minha tese. O nosso cérebro ele tem uma capacidade tremenda, nós temos um consciente e um subconsciente. Eu nunca vi o Mateus na minha vida. Eu cheguei aqui hoje, 7h30 da manhã, ao entrar na sala, veja bem, quando eu passo o olhar e vejo o rosto, né, os rostos das pessoas, eu passo a olhar, o meu subconsciente capta aquela imagem. Muitas vezes o meu consciente não captou ainda. Então, quando eu chego, começo a dar aula, aí de repente eu olho e falo assim, parece que eu já te conheço, conheço você de algum lugar? Não, professor, não cheguei hoje de Londres, nunca morei aqui. Não é possível, eu tenho a impressão que eu conheço você. Claro, conhece sim, há 15 segundos atrás. Quando eu entrei, o meu subconsciente captou a imagem daquele rosto. O consciente não. Quando eu olhei de novo, o consciente buscou no subconsciente e colou as imagens. Parece que eu conheço você, claro. 15 segundos atrás você viu minha imagem. Onde é que eu quero chegar? Você, mulher, entra no shopping, lá no quarto andar, já está no quarto andar, na praça de alimentação, você fala assim, olha, promoção de sutiã. Eu vi essa promoção onde? Você começa a pensar, onde é que eu vi isso? Eu vi que tinha uma promoção e começa a procurar. Até chegar no primeiro andar de novo, no piso, e fala assim, é aqui. Nossa, o que aconteceu? O seu subconsciente captou promoção de sutiã. O consciente não. Lá em cima, o consciente veio e buscou a informação. Promoção. O que tem isso a ver com matemática? O que tem isso a ver com chute técnico? Tem a ver o seguinte. Eu separei, eu dei aula de matemática há 18 anos em cursinho, preparatório para concurso. Eu separei uma turma, fiz mesmo essa técnica. Eu vou inventar aqui agora para facilitar. 50 para cá e 50 para cá. Tudo arredondando, fica mais fácil explicar. Coloquei 50 alunos aqui e 50 alunos aqui. Eu peguei a mesma prova de matemática, 10 questões de matemática. Para essa turma aqui, eu coloquei prova subjetiva. Questão 1, questão 2, etc. Sem nada, sem gabarito algum. Ele tinha que resolver e me dar a resposta. Para essa turma aqui, a mesma prova,
A, B, C, D, E. Veja bem, as duas turmas fizeram a mesma prova no mesmo tempo. Tranquilo. Conclusão, peguei as provas e corrigi. Qual turma você acha que acertou, teve o percentual mais alto de acertos? Eu garanto para você que o resultado foi aqui. Os que mais acertaram foram os que fizeram prova subjetiva. Por quê? Porque o grande erro de quem faz uma prova exata é olhar o gabarito antes. Claro que se for uma prova de raciocínio lógico, onde você tem que analisar cada item, você tem que ler, claro. Mas as provas de matemática, as bancas trabalham assim. Ele bola a questão, suponhamos, eu vou inventar uma questão aqui agora, simples. Num quintal há galinhas e porcos. Galinhas e porcos. No total, eu vou inventar aqui mais fácil, num total de 5 cabeças e... vamos inventar que são 2 porcos e 3 galinhas. Galinha tem 2 pés, 6 pés, porcos 4 patas, 8, então são 14 patas. Essa questão já caiu muito em prova. Então vou repetir a questão, estou inventando aqui agora. Num quintal há galinhas e porcos, no total de 5 cabeças e 14 patas. Beleza. O que o candidato ingênuo faz? Ele nem lê o enunciado. Ele vai lá embaixo. Então vou pôr aqui 5, 14, 9, e vamos aqui outro aqui, inventar mais um aqui, 7, 19. Olha só, o candidato que não tem experiência, a tendência dele e a tendência de nós, seres humanos, eu já tinha dito isso, procurar o mais fácil, antes de ler o enunciado, ele já parte para o gabarito. Ao ler o gabarito, ao visualizar o gabarito de matemática, o que acontece com você, com o seu cérebro? O seu subconsciente guardou as imagens que estão aqui. Quando você começa a resolver a questão de matemática, você está tenso, adrenalina pura. No meio da questão, você conseguiu achar G. G3. Faltou o 3 aqui. 3, 2, faltou o 2. 2, 9. No meio da questão, você resolve... você encontrou o número de galinhas, 3. Quando você encontra 3, o que o seu cérebro fala com você? Poxa, você já matou a questão, cara. Tem 3 lá embaixo, tem 3 lá embaixo. Ou seja, você foi induzido a erro, você está tão tenso, adrenalina, concurso público, querendo ganhar tempo. Ao encontrar o primeiro número que coincide com qualquer número do gabarito, você não se preocupa mais em resolver a questão, você acha que já matou. Aí você vai lá e marca a letra E, marca no gabarito e passa para frente. Não, deixa eu ir embora, já estou livre dessa. Tá vendo onde é que você entrou? Você embarcou. Agora eu vou voltar. Não olhe o gabarito, não olhe. Leia a questão. Num quintal há galinhas e porcos, no total de 5 cabeças e 14 patos. Marque o item que corresponde à diferença entre o número de animais. Marque o item que corresponde à diferença entre os animais. Diferença? Você achou 3... Aí, ó, tá vendo? Eu fui fazer um negócio para pegar você. Você achou 3 galinhas, 2 porcos. Qual que é o gabarito? 1. Ele não quer o número de galinhas, ele não quer o número de porcos. Ele quer o quê? A diferença entre eles. Caiu essa questão em 98, num pátio há carros e motos, no total de tantas rodas e tantos veículos. Idêntica a esse raciocínio aqui. E no final ele perguntava, qual a diferença entre carros e motos? Ele não queria o número de motos nem o número de carro, ele queria a diferença entre eles. Então, o que eu quero dizer é que as provas de matemática também não são feitas aleatório. O professor de matemática não fala assim, o gabarito é 1, agora eu vou pôr quaisquer números aqui. Não. O que ele faz? Ele pega a questão de matemática que ele bolou, ele fala, eu quero que o gabarito seja a letra D de dado, para fazer meu balanceamento. Agora, quais os números que eu vou colocar nas outras letras? Ele vai pensar assim, ó, ele faz assim, aquele aluno que encontrar o número de galinhas e não prestar atenção no que eu estou perguntando, vai marcar 3. Aquele aluno que achar o número de porcos não vai prestar atenção na minha pergunta e vai marcar 2. Aquele aluno que não prestar atenção na minha pergunta
vai marcar 5, a soma dos dois, eu não pedi soma. E assim por diante. Conclusão, as provas de matemática trazem, as provas de exata tendem a trazer nos seus itens resposta para todo mundo. Por isso que as pessoas saem da prova assim, não, eu acertei, eu fiz, deu 3, tem certeza. Aí o outro colega fala assim, não, deu 1, cara, tem certeza. Ah, você tá ficando doido. O outro vira e fala, não, eu fiz, deu 2, vocês dois erraram. Mas os 3 saem convictos, porque os dois dos 3, os 2 que erraram, não foram até o final da questão. O primeiro momento que ele encontrou 3, encontrou 2, ele sabia que estava no gabarito, foi lá e marcou. Conclusão que eu cheguei com essa experiência minha. Quem não olha gabarito de exatas primeiro, tem mais chance de acertar. Ele não é induzido a erro, o cérebro não o trai. Então tente nunca olhar o gabarito primeiro. Porque depois de resolvida a questão, depois de lido o pedido, resolveu, agora você vai lá e vê se tem essa resposta lá embaixo. Essa é a forma correta de se resolver provas de exata em concurso público. Tem outra forma de chutar? Tem. Tanto para provas exatas como português, etc., existe uma outra forma. Primeiro eu vou dar a dica de matemática, mais um. Claro que na prova de matemática você vai usar a mesma técnica de conhecimentos bancários. Resolve as questões que você sabe, as que você tem quase certeza, apure o seu gabarito de matemática e, estando em dúvida entre 2 itens, marque o item que menos saiu. Eu vou mostrar no quadro agora para vocês uma outra técnica de matemática, de chute técnico. Essa prova caiu em estatística na prova da ESAF, para auditor da Receita Federal em 2006, se não me engano. O gabarito era esse. Faltou o item, o comando da questão, isso não interessa. Veja bem, a banca, o que ela fez? Ela fez uma questão lá difícil de estatística, pedindo não sei o que, modal, Suponhamos que o gabarito dele, oficial, seja 11,72. O que a banca fez? O cara da banca fez assim, quer ver? Se o aluno errar aqui, ele vai arredondar para 10. Eu vou pôr 10 ali. Se o aluno errar para cima, ele vai acertar 14,2. Eu vou pôr ele também. Se o cara tirar essa raiz errada aqui, fazer esse cálculo errado, ele vai achar em torno de 13. Então eu vou pôr 13,2 aqui para ele chutar. E essa aqui, já que estatístico é muito detalhado, se ele fizer o arredondamento errado, ele vai achar 11,77. Mas o arredondamento correto, como eu estou pedindo, é 11,72. Então as bancas têm tendência de colocar um item muito próximo do item verdadeiro. Pega a prova de matemática e verifique isso para você. Cheque para você ver. Então tá lá, 2, 1, 3. Sempre tem itens que estão beirando a realidade, o gabarito oficial. Já que eu vou chutar, eu não sei resolver a questão de matemática, o segredo é procure os 2 itens mais próximos possíveis. Neste exemplo, nós temos os 2 itens que mais se aproximam. 11,72, veja que eu não sei o gabarito, eu não sei fazer a questão. Circule os 2 itens que mais se aproximam. Dos 2, qual eu vou chutar? O que apareceu menos no meu gabarito preliminar. Então eu vou utilizar esta técnica conjugada com a outra. Eu pego os 2 itens que mais se aproximam, A e D. Vou lá no meu gabarito preliminar, vejo das 2 letras a que menos saiu. A que menos saiu eu vou chutar. Tranquilo? Vamos usar então 2 técnicas. Se as 2 saírem na mesma quantidade, aí agora é questão de 50% de chance, chute qualquer uma delas.